Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar hoje aqui então, gente, com a nossa matéria de geometria. Nas últimas aulas, a gente viu a parte de triângulos, né? Agora a gente vai estender um pouquinho essa parte. Continuando falando sobre triângulos, a gente vai ver umas propriedades específicas dos triângulos. Lembrando que, independente da classificação dele, tanto aos ângulos quanto aos lados, essas propriedades vão servir para todos, que são os pontos notáveis, né? Todos os triângulos vão ter todos esses pontos notáveis. O primeiro dele, a gente vai pegar a partir dos segmentos. Então, o primeiro segmento que a gente vai ver na aula de hoje é a mediana. O nome mediana, né, já ajuda bastante a gente. Mediana lembra meio, né? Sempre que a gente falar de um segmento de um triângulo, a gente tem que ter noção que ele vai sair de um vértice e vai chegar ao lado oposto. Cada segmento vai chegar ao lado oposto de uma maneira diferente. A mediana, como a gente já falou agora, ela vai chegar no meio do lado oposto. Olha o desenho aí, ó. Sai do ponto P e chega ao ponto M. O ponto M é o ponto médio do lado QR. Olha lá. 3 tracinhos de um lado, 3 tracinhos do outro, indicando que as medidas são iguais, né? Então a gente sempre tem que lembrar, o nome até já ajuda. A mediana sai de um vértice, chega ao meio do lado oposto. Beleza? Simplesinho, né? Segundo segmento de reta relevante é a bissetriz. Isso aí a gente já viu. Como um segmento de reta relevante, vai sair de um vértice e vai chegar ao lado oposto. Como que ela chega ao lado oposto? Dividindo o ângulo do vértice que ela saiu ao meio. Aí, ó, a nossa bissetriz vermelha. Ela dividiu o ângulo A em dois ângulos iguais, né? Dois ângulos lá, um tracinho de cima, um tracinho de baixo, indicando que eles são iguais. Então, nesse caso, diferente da mediana, não importa onde no lado do meio. Importa que divida o ângulo de saída ao meio. Dividiu A em duas metades iguais. O terceiro é a altura. A altura, como todo segmento de reta relevante, sai de um vértice e chega ao lado oposto. Como que ele chega ao lado oposto? Formando um ângulo de 90 graus com um lado, um ângulo reto. Olha lá, saiu do A e chegou ao H. Esse ponto aí é um ponto de perpendicularidade, formando então dois ângulos retos. Beleza? Esses são os nossos segmentos. Cada triângulo tem 3 vértices, a gente já viu isso aí. Então a gente pode tirar um segmento de cada vértice. Podemos ter 3 medianas, 3 bissetrizes e 3 alturas. Agora, se a gente traçar todas ao mesmo tempo, como que vai ficar? O primeiro, a gente traçou aí 3 medianas. Olha lá, todos os tracinhos vermelhos saindo de um vértice e chegando ao meio do lado oposto. Esse ponto em comum sempre vai existir. Se não existir é porque você traçou as medianas erradas. Esse ponto, então, é o que a gente chama de baricentro. Vocês vão ouvir também ele ser chamado de centro de massa. Quando a gente faz os nossos estudos teóricos, o encontro de todas as medianas, a gente pode considerar que toda a massa do corpo está localizada ali. É esse ponto branco aqui no meio, né? Ele aqui. O encontro de todas as medianas. O nosso baricentro. E agora, se a gente traçar as 3 bissetrizes. Olha lá. Dividir um ângulo B, o ângulo C e o ângulo A ao meio. Encontramos ali então no ponto I. Esse aí, I de incentro.
De novo, se vocês traçarem as 3 bissetrizes e elas não tiverem se encontrando em um único ponto, é porque vocês traçaram errado. Sempre que a gente traçar 3 bissetrizes, elas vão se encontrar no incentro. E para acabar, né, o encontro das alturas. O encontro das alturas é o ortocentro. Percebam, né, as linhas pontilhadas, sempre saindo de um vértice, chegando ao lado oposto, fazendo um ângulo reto, nos 3 casos. Se encontrar no meio aí, vai ser o ortocentro. Beleza? No mais, galera, a aula de hoje foi bem teórica, foi bem desenho. Eu sugiro que, como treino, vocês tentem fazer os 3 pontos notáveis em casa: o baricentro, o incentro e o ortocentro. Com uma régua, um compasso, um esquadro, vocês conseguem fazer eles aí em qualquer triângulo. Beleza? Atentem-se então sempre ao Google Sala de Aula. Todas as nossas atividades vão ser postadas lá. As atividades já estão valendo ponto, então não deixem de fazer, não deixem de entregar. Não se esqueçam de colocar os nomes reais. Quem está com apelido ou quem está com o nome do pai e da mãe no e-mail, coloca o nome do aluno para eu poder lançar a nota para vocês, né? Vocês não vão querer fazer e ficar sem nota, né? Valeu, galera. Um abraço, então. Bons estudos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.